Olha, eu quero trazer aqui para você a postagem deste coronel estúpido, esse energúmeno, que é deputado pelo PL, o partido do Bolsonaro, que mesmo mediante tudo o que está acontecendo, ou seja, ele sabe o que está acontecendo, por isso a canalice de uma fala como essa. Ele sabe que o Bolsonaro está sendo preso, pode ser preso, né, em função do fato de ter cometido uma tentativa de golpe de Estado. Ele sabe de todos os problemas, tem general preso por causa de tentativa de golpe de Estado e da tentativa de utilizar as Forças Armadas para dar suporte a esse golpe de Estado. Mesmo assim, de forma vagabunda, esse coronel, ele publicamente, na frente de todo mundo, com vários microfones da imprensa, ele pede um golpe de Estado. Ele faz um apelo às Forças Armadas para dar um golpe de Estado. Sabe, sinceramente, olha, eu não sei mais qual é o ponto, sabe? Porque vai prender e mesmo assim vai ter aloprado igual esse coronel falando essas coisas. Eu vou trazer para você esse vídeo, você vai se assustar. Se você não viu esse vídeo, você vai se assustar. Só que antes, pelo menos, a gente tem a diversão. Hoje foi um grande dia, né? Essa sexta-feira foi maravilhosa. E algumas coisas curiosas aconteceram, eu destaco duas. A primeira foi o trompetista, né? O trompetista tocando uma marcha fúnebre, enquanto o Bolsonaro, ele dava as entrevistas. Eu falei no vídeo de hoje mais cedo, o vídeo anterior a esse, que eu ia colocar algumas questões curiosas, eu vou destacar duas delas. A primeira é essa daqui, maravilhoso. Eu quero parabenizar o trompetista, porque ele tem até um nome engraçado, que é trompetista, né? Ele é petista, então é o trompetista. E eu vou trazer para você um trechinho dele tocando a marcha fúnebre enquanto o Bolsonaro dava a entrevista. Eu achei maravilhoso, tá aí o registro. A imprensa cobrindo de perto e perto ali trompetistas cantando uma marcha fúnebre, tocando uma marcha fúnebre. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quero dar uns parabéns aí ao trompetista. Uma outra pessoa também que se destacou e que depois ele gravou um vídeo, foi descoberto quem era, né? Foi um sujeito que estava dançando e fazendo gestos como se estivesse comemorando, enquanto o Bolsonaro, ele dava suas entrevistas. Se você não viu esse sujeito, vale a pena o momento da entrevista, e daqui a pouquinho um vídeo que ele gravou, mas vamos primeiro a esse momento. Pró-tarifaço. O tarifaço foi, a tarifa 50% foi do presidente dos Estados Unidos. Nos vídeos que ele falou que estava de colônia, mas não. Ele tem bom relacionamento com o parlamento americano, tem bom relacionamento com gente da Casa Branca. O Bolsonaro dando a entrevista, ele todo contente ali, né? Fazendo os gestos ali, como se estivesse dançando e comemorando. Ele havia gravado um vídeo lá. E se você observar que haviam aloprados bolsominions lá. Esses bolsominions extremistas estavam lá presentes na entrevista e começaram a agredir esse mesmo sujeito que você está vendo aí, comemorando atrás ali das câmeras. Vale a pena você acompanhar o vídeo, porque você percebe claramente que ele estava filmando, e enquanto ele filma os aloprados, os extremistas agredindo ele, olha só. Pessoal, estamos aqui, ó, pintou um clima. O golpista tá vindo dar entrevista. 700 mil mortes. Atentou contra a democracia. Tô recebendo aqui empurrão das pessoas. O maior bandido que esse país já teve. Família, tá vendo? Tô sendo agredido e tá filmado. Eles estão tremendo aqui, que agora eles não vão mais rezar pra pneu. Eles estão preocupados com os que estão atentando contra o Brasil. Todas as famílias que foram dizimadas pela pandemia. Pintou um clima. Eu não sou carcereiro, ok? Eu não sou carcereiro. Tá todo mundo tremendo porque não vai rezar pra pneu. Eu não sou carcereiro nisso daí. Achei espetacular. Então, parabéns também. Um outro recadinho que só quem é dos nossos, se você for dos nossos, você vai entender o recadinho
do César Tralli hoje no Jornal Hoje. Tem que entender, né? Palmas. Jaqueline Brasil, fim de semana, tá aí, ó. Batendo na porta, o que esperar? Pois é, chegou o momento, né? Já, tac, 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 vou responder. Tempo firme e seco em quase todo o país, Tralli, principalmente no Centro-Oeste. Agora foi debochado, né? Esse é o César Tralli, debochado. Olha, aliás, o César Tralli, ele deu uma informação que eu considero muito importante pelo seguinte. Mais cedo, foi encontrado, né, esse pendrive lá no banheiro lá do Bolsonaro, e mais cedo ficou o comentário que tem nesse pendrive. Parece realmente que esse pendrive está causando uma preocupação. Num primeiro momento, o Bolsonaro disse, olha, eu nunca abri um pendrive, nós mostramos no vídeo mais cedo, nunca abri um pendrive na minha vida, não sei o que tem no pendrive, vou ver se é da Michelle e tudo mais. Depois disso, ele insinuou que a Polícia Federal havia plantado, que a Polícia Federal havia entrado com o pendrive e saiu de lá com o pendrive na mão. Vou trazer esse trecho. Você vê, esse sujeito é muito vagabundo, gente. Olha, eu fico impressionado de ver pessoas que apoiam um sujeito tão vagabundo. É exagerado. É exagerado, ele é canalha, ele é bandido, ele é vagabundo. Vou trazer esse trecho que ele faz essa insinuação e, na sequência, a informação do César Tralli, o mesmo deboche. Mas vamos ao trecho do Bolsonaro insinuando que a Polícia Federal havia plantado esse pendrive. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor? Uma pessoa pediu para entrar no banheiro e saiu de lá com o pendrive. Essa pessoa quem é? O policial federal. Só que tem um pequeno detalhe que ele não percebeu, é burro também, é muito burro, né? É aquele canalha burro. Tem um pequeno detalhe, Os policiais, isso daí é engraçado também, os policiais entraram lá com câmera corporal. Olha a informação do César Tralli. Os policiais que cumpriram a busca e apreensão na residência e na sede do PL usavam câmeras registrando toda a ação. Então, todas essas imagens, elas fazem parte, portanto, da investigação e elas funcionam como um VAR, me explicou um delegado. Os policiais federais já acostumados a acompanhar a vagabundagem desse sujeito, da família, eles já se precaveram, falaram, não, vamos entrar com câmera corporal, porque aí não tem como, não vai ter jeito. E tá tudo filmado. Eu quero trazer aqui para você uma análise, são duas análises, tá? A primeira é a análise da querida Natuza Neri, uma amiga querida, que tem um detalhezinho aí, só a análise é 99% correta, mas tem um detalhezinho que eu quero chamar a sua atenção, mas primeiro você acompanha e a gente faz essa correção aqui na sequência. Primeiro, essa análise da Natuza. Muita gente poderia dizer, por exemplo, que o fato de Bolsonaro bancar a estadia do filho nos Estados Unidos tem a ver exclusivamente com uma relação familiar. Pois bem, no momento em que Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e anuncia que vai fazer uma campanha para a punição daqueles que estão diretamente envolvidos no julgamento da ação penal a que Bolsonaro é alvo, essa relação ela deixa de ser uma relação meramente familiar, porque no entendimento da justiça, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, o fato de Bolsonaro bancar o filho para o filho atuar contra o Brasil, de acordo com os interesses do próprio Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro seria beneficiário de uma atuação considerada irregular pela justiça brasileira, então Bolsonaro não estaria meramente patrocinando um filho numa relação normal de pai e filho.
Na verdade, quando Eduardo Bolsonaro faz toda a gestão e aponta toda a artilharia para o judiciário brasileiro, fazendo pressão declaradamente por uma punição dos juízes que vão julgar Bolsonaro daqui a pouco, não haveria possibilidade de a justiça não adotar essa medida cautelar. Isso quem me disse foi um investigador. E no momento em que eu fui tentar entender, ok, por que o Bolsonaro, porque não o Eduardo? Não, é porque o Bolsonaro financiou o Eduardo com R$2 milhões. E como o Eduardo está numa campanha declarada para desestabilizar o país, com possibilidade de taxação, com fortes impactos econômicos e com uma espécie de ataque à soberania nacional, quem está dizendo isso é o próprio Alexandre de Moraes, logo não haveria nenhum sentido de a justiça brasileira simplesmente fechar os olhos e os ouvidos para isso, meramente porque Bolsonaro tem uma relação de parentesco com Eduardo Bolsonaro, é pai dele. Então isso é um fator fundamental para entender a decisão de hoje. Aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa chamar a atenção das autoridades e a gente também precisa começar a tratar isso com muita seriedade. Existe uma possibilidade enorme desse crime ou dos crimes cometidos pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Bolsonaro, pelo pai, eles terem sido premeditados. O que significa que antes mesmo de ir para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro ele tenha combinado com o Paulo Figueiredo, o neto do ditador, para que eles pudessem atuar nessa, digamos, nessa tentativa de sabotar o país, que por enquanto está dando certo. Vamos esperar o 1º de agosto. Mas se tudo acontecer como está sendo previsto, eles irão sabotar o país. Então existe uma questão de premeditar esse crime. Ninguém, absolutamente ninguém está falando sobre isso. E é exatamente esse o ponto que eu considero fundamental. Quando for levantado a possibilidade deles terem premeditado o crime, isso aumenta muito mais o peso dos já muito graves crimes que eles estão cometendo. Existe uma possibilidade, como a gente viu, por exemplo, no 8 de janeiro, a gente viu todo o desdobramento para que culminasse no 8 de janeiro. Desdobramento que inclusive começa logo após o Bolsonaro perder as eleições. Então passaram meses até o 8 de janeiro. Aqui, nessa ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos para sabotar o país, também existe essa possibilidade deles, antes mesmo do Eduardo ir para lá, ele ter premeditado junto com o Bolsonaro e terem tramado essa tentativa, por enquanto, que tem possibilidade de dar certo, de boicote ao nosso país. Estou trazendo esse ponto porque absolutamente ninguém está falando sobre isso, mas eu considero fundamental e muito importante para a gente entender um pouco mais sobre esse ímpeto canalha desses caras, né? Eles são pessoas perversas, a perversidade é muito grande. E aqui eu tenho uma análise da Andréa Sadi, que é muito importante, que coloca as coisas onde elas estão, ou seja, o problema do Bolsonaro é da família Bolsonaro, não do Brasil. A gente tem falado isso aqui no canal, e eu fiquei feliz quando eu vi a Andréa falar sobre isso também, dessa forma, porque é exatamente aquilo que a gente está falando desde o começo, desde quando o Trump anunciou o boicote ao país. Essa análise da Andréa Sadi traz as coisas exatamente para o ponto em que eu acredito toda a opinião pública e todo brasileiro tem que chegar. O brasileiro tem que chegar, seja de esquerda, de direita, bolsonarista ou não, tem que chegar à conclusão de que o problema do Bolsonaro é do Bolsonaro e não do Brasil. Olha só. Bolsonaro. O Bolsonaro é um problema da família Bolsonaro. Acho que é importante deixar isso claro. As pessoas ficam, o Lula... Não. O Bolsonaro é um problema da família Bolsonaro. Eduardo foi para lá, escalou, articulou, de fato tem relações, de fato tem influência, e aquela máxima, cuidado com o que você deseja, que vem em dobro, quando o personagem que tem o joystick é o Donald Trump. Não tem, ele é incontrolável. Então, assim, e agora a única saída para eles seria articular um recuo e perder o discurso, porque para a família Bolsonaro, o discurso que está colando é família acima de tudo, a deles. Família Bolsonaro, assim, Brasil, não tem Brasil acima de tudo para a família Bolsonaro. É a família Bolsonaro acima de tudo, inclusive do Brasil.
E aqui uma observação importante, esse recuo muito provavelmente não vai acontecer. Primeiro porque o Trump, entre aspas, gostou da brincadeira. Ele viu que isso gera para ele comentário, eles vivem disso, né? O Bolsonaro, o Trump, esse pessoal de extrema-direita vive de estar em evidência nas redes sociais, nos comentários, na opinião pública. E o Trump gostou da história, ele gostou da brincadeira. Segundo porque é uma ação que traz uma certa segurança para ele, porque não prejudica tanto, não traz tanto problema imediato, como se ele estivesse sabotando, por exemplo, a Europa. A China, a gente está vendo a China simplesmente proibiu a entrada de metais raros nos Estados Unidos, proibiu compra da Boeing, é uma tungada, né? É uma cacetada no miolo dos Estados Unidos e principalmente do Trump, é uma situação complicada. O Brasil não tem, infelizmente, esse poder. Então, para o Trump, está seguro ele fazer o que está fazendo, né? Ou o que vai fazer, vamos colocar melhor assim. E ele recuar é muito difícil, tem esse ponto. Eu quero trazer aqui para você 2 esperneios. O primeiro é desse deputado que tem esse nome, né? Raspacu. É um nome que é ruim de falar, mas é porque ele viralizou na internet ensinando a depilar o bumbum. Olha para você ver, isso é um deputado. Isso é um deputado votado por um estado altamente politizado, que é o Ceará. O cara é o Raspacu. E aqui ele dá o chilique, o ataque de pelanca dele, olha só. Em Brasília, vocês são covardes. Alexandre de Moraes, você é um covarde. A tua hora vai chegar, eu tenho certeza disso, Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que tu vai pagar por tudo que tu tá fazendo. Eu acredito muito que o Senado vai fazer isso um dia. Não sei se com essa composição que tem hoje, que eu não boto muito fé. Mas vai chegar a tua hora, Alexandre de Moraes. Isso aqui não é ameaça, não. Isso aqui não é ameaça, não. É a lei do retorno. Você faz, mas um dia você paga. Jair Bolsonaro, eu deixo aqui a mensagem que é uma mensagem de milhões e milhões de brasileiros. Você não está sozinho. Jair Bolsonaro, você não está sozinho. O Brasil já entendeu que o Supremo Tribunal Federal, que soltou o Lula, o bandido que hoje está presidindo o Brasil, o Supremo Tribunal Federal que taxou o Brasil, porque a culpa é do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal que aumenta imposto em canetada, ignorando o governo e Congresso, e o Supremo Tribunal Federal que lhe persegue, o povo está entendendo. O povo mais humilde, o povo daqui do meu Nordeste, o povo está entendendo o mal, o câncer, a injustiça que é o Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro, nós estamos contigo, presidente. Nós estamos contigo. E você que está me assistindo aqui, independente de gostar ou não de Jair Bolsonaro, reflita. Ele ameaça o Alexandre de Moraes, depois diz, não estou ameaçando não. É lógico que está ameaçando, e é lógico que está esforçando ao máximo para juntar as pessoas a odiar ainda mais uma ação que é uma ação não somente legal, como necessária. Agora aqui, esse coronel, que é deputado, o Crisóstomo, esse sujeito, ele extrapolou, na minha opinião, já tem que ser processado por essa fala. Mensagem, não só mensagem de ódio, como instigar um golpe de Estado, aos olhos de todos. Olha só. Um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil. Na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte, Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia! Não, você não era menino, criança em 64, não, você estava com 15 anos, tá? Eu com 15 anos já estava trabalhando, já era locutor de rádio. Com 15 anos eu já era locutor de rádio, já estava trabalhando com 15 anos. Então você não é menino, não. 2 anos depois, eu com 17, estava casando já com filho. Então não tem essa de você falar que você é criança, não. Agora, instigar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado,
já deveria ser, de imediato, motivo assim, fez isso, vai direto pra cadeia. Depois a gente conversa. Já joga pra cadeia, aí depois a gente conversa. Porque, sinceramente, se não for tolerância zero com um golpista no Brasil, a gente vai ver um sujeito desse se reunir ao lado lá de aloprados lá, cara, a Bia Kicis, com aquela cara de bumbum dela, entendeu? Esse Marcos do Pau, velho, pelo amor de Deus, que esse cara, sabe? Aí tá lá aquele outro senador do Santa Catarina, umas coisas que você fala, mas como pode? Como que a política no Brasil chegou nesse ponto, né, dos extremistas tomarem conta? Como que pode um negócio desse, né? Como que a gente desceu lá nos píncaros do inferno, da tragédia? São satânicos esse povo. Vamos ficar atento para 2026, hein, gente? Vamos ficar atento porque, olha, já vai precisar trabalhar em dobro aí para tentar convencer as pessoas de que isso daqui é só pro buraco que leva a gente. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa mais uma, né, dessa confissão de crime e desse crime aberto aí para a população, né, desses extremistas. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, peço por favor, se inscreva no canal. Uma sexta-feira como hoje é o 3º vídeo. Se inscreva no canal, dê essa força pra gente. Aproveite que estamos numa sexta-feira, aproveite essa oportunidade. Aqui no primeiro comentário fixado, tá? Só você entrar aqui, tem um link que você vai direto pro WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu mesmo vou explicar para você todos os detalhes a respeito da possibilidade de você ter uma renda extra. Aqui no primeiro comentário fixado, você vai trabalhar da sua casa, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ganhar um dinheirinho todo mês aí, uma coisa bacana para você. Pode ganhar inclusive em dólar, tá? Nós vamos trazer aqui postagens de pessoas que entraram nesse link que eu estou colocando aqui, entraram para a escola de negócios e estão faturando em dólar. Então vale a pena, é o primeiro comentário fixado, entra aqui, eu vou explicar tudo para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Eu quero fazer um agradecimento aqui. A hora que eu estava começando a gravar esse vídeo aqui, eu recebi uma doação da Daisy. Então eu quero fazer uma doação também a você de amor e uma doação a você de muito agradecimento, de gratidão. Porque chegou aqui e eu quase não consegui gravar aqui de emoção pela sua ajuda ao nosso trabalho. Então que Deus abençoe você, Daisy, que Deus dê em triplo, muitas vezes para você tudo aquilo que você nos ajudou aqui. A sua ajuda é muito importante e as pessoas que nos ajudam, eu quero agradecer muito. Ajudar o nosso trabalho é uma forma de fazer com que a gente continue trabalhando. E a gente vive do canal, então eu preciso da sua doação. Então avalie essa possibilidade, qualquer valor pelo Pix, tá bom? Mais uma vez, obrigado a Daisy e a todos que sempre nos ajudam aqui. Obrigado do mais profundo do meu coração. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.